órgãos militares, pilotos e o governo abrem o jogo pela americana Leslie King. Incursão no aeroporto O'Hare em 2006. Em 7 de dezembro de 2006, algo inimaginável ocorreu no aeroporto de O'Hare, em Chicago. Durante a rotineira hora do rush da tarde, por cerca de 5 minutos, um objeto em forma de disco pairou calmamente sobre o terminal da United Airlines e depois fez um buraco num banco de nuvens acima. Enquanto partia rapidamente, dificilmente alguém tenha ouvido falar sobre ele, até que a história apareceu na primeira página do Chicago Tribune no dia 1º de janeiro de 2007, quase 2 meses depois, o que precipitou uma agitação de cobertura pela CNN e a MSNBC e outras redes de notícias, com as quais, com mais de 1 milhão de acessos, a história do Tribune rapidamente alcançou o status de ser a parte mais lida de toda a história do website do jornal. Mas depois desapareceu da tela do radar da mídia. Nenhuma declaração oficial foi fornecida para o público fascinado, mas também alarmado ou para os empregados da United diretamente envolvidos. Era um dia comum, nublado, com visibilidade de cerca de 6 km de ventos a 4 nós. Entre as 4 e 4 e meia daquela tarde, pilotos, administradores, mecânicos da United Airlines olharam para cima de sua posição no solo do terminal e viram um estranho objeto pairando exatamente sobre um banco de nuvens que começava a 1.900 pés acima do solo. Segundo esses testemunhos, o objeto de aspecto metálico era do tamanho de $1/4, de meio dólar, mantido à distância de um braço. Baseado em raras testemunhas visuais, o OVNI tinha um tamanho estimado de cerca de 7 a 26 metros de diâmetro e estava suspenso a aproximadamente 1.500 pés acima do portão 07 do terminal da United. Um piloto anunciou o avistamento pelo rádio de solo para todos os aviões pousados. Um mecânico da United, que movia um Boeing 777, ouviu a conversa pelo rádio a respeito do disco voador e olhou para cima. Pilotos que esperavam para decolar abriram as janelas dianteiras para se inclinar para fora e ver o objeto. Houve um murmúrio na United Airlines. Um funcionário da gerência recebeu um chamado pelo rádio sobre o objeto e correu para fora para ver por si mesmo. Ele então chamou o centro de operações da United, certificou-se de que a FAA foi contatada e dirigiu-se para a multidão para falar diretamente com as testemunhas lá. Os relatos mostraram que o evento durou de 5 a 15 minutos. Então, com muitos olhos agora fixados nele, o disco suspenso repentinamente disparou para cima a uma velocidade inacreditável e sumiu com menos de um segundo, deixando um buraco semelhante ao buraco central de um cookie nas nuvens densas. A abertura tinha aproximadamente o mesmo tamanho do objeto daqueles diretamente e aqueles diretamente sob eles puderam ver o céu azul do outro lado. Após alguns minutos, a ruptura do buraco das nuvens se fechou, como se a nuvem fosse sugada até se juntarem. Isso foi extremamente comum, segundo as testemunhas, disse ao noticiário televisivo o repórter do Chicago Tribune, John Wilkevich. Após entrevistar as testemunhas da United para sua matéria, os aviões simplesmente não reagem desse jeito. Eles cortaram as nuvens. Definitivamente isso não era um avião, disseram os observadores, e muitos pareciam chocados pelo que tinham visto. Alguns estavam impressionados, outros com medo. A credibilidade dos testemunhos está fora de questão e a segurança era a grande preocupação, disse Wilkevich. Durante uma conversa por telefone, ele notou que todos os observadores, independentemente, descreveram a mesma coisa: um disco pairando sem fazer barulho e disparando para cima, deixando um claro buraco nas nuvens. As únicas discrepâncias foram quanto às estimativas do tamanho, que alguns disseram que ele estava girando. Disse-me ele. Infelizmente, cada uma dessas testemunhas da aviação de alta credibilidade, e havia muitas, escolheram permanecer anônimas devido a temores pela segurança do seu trabalho. O empregado da United disse-me que ele poderia ser considerado como traidor da sua companhia aérea. Testemunhas não querem ser pegas falando com a mídia, uma vez que a companhia de aviação declarou oficialmente que nada tinha acontecido. Escreveu ele em um e-mail. Essas testemunhas de algo que supostamente não existe, algo para se rir com os colegas, foram abandonados com suas observações abaladas. Aprendi que esta é uma posição controversa, mas com meu extenso conhecimento de tecnologias de aviação moderna, sei que este órgão provavelmente não foi criado neste planeta, disse-me um deles alguns meses depois. A FAA e a United Airlines inicialmente negaram ter qualquer informação sobre o incidente.
mas ambas tinham de saber do avistamento quando a gravação de uma chamada de uma supervisora da United para o controle de tráfego aéreo foi liberada pela FAA. Eu ouvi essas gravações. Ei, você viu um disco voador sobre o C-17? Perguntou a supervisora, que disse que seu nome era Sue. Risadas são audíveis provenientes do operador da Torre Dave e de uma segunda pessoa próxima a ele. Foi isso que um piloto na área da rampa do 07 nos disse, continuou ela. Eles viram um disco voador sobre eles, mas não conseguiram ver sobre nós. As risadas continuam nervosamente. Dave responde. Ei, vocês estão celebrando os feriados ou o quê? Perguntou. Estão celebrando o Natal hoje? Perguntou. Não estou vendo nada, Sui. E se tivesse visto, não admitiria. Não, eu não vi nenhum disco voador no portão C-17. Cerca de 15 minutos depois, Sui liga novamente. Desta vez, falando com o operador Dai White. A conversa foi o seguinte. Sui, aqui é a Sui da United, risada. Torre, sim, tom sério. Pausa de 12 segundos. Sui, havia um disco voador lá fora. Havia um disco lá fora, voando ao redor. Torre, havia o quê? Perguntou. Sui, um disco. Torre, um disco? Pergunta. Sui, sim. Torre, pode esperar um segundo? Pergunta. Sui, claro. Pausa de 33 segundos. Torre, ok, desculpe, o que posso fazer por você? Perguntou. Sui, desculpe, eu disse ao Dave, um disco voador lá fora, em cima da Charlie 17. Ele pensou que estava bêbada. Que eu estava bêbada, mas não estou bêbada. Eu não estou bebendo. Torre, sim. Sui, alguém tirou uma foto dele? Assim, se vocês o viram lá fora. Torre, um disco como um frisbee? Frisbee? Pergunta. Sui, uma coisa do tipo OVNI. Torre, sim, ok. Sui, ele tirou uma foto dele? Risos. Torre, quanto acima do Charlie 17? Pergunta. Sui, bem, estava sobre nossa torre, assim. Torre, sim. Sui, assim se acontecer de vocês verem qualquer coisa, e ela continua a rir. Torre, você sabe, manterei um olho aberto para isso. Sui, ok. Infelizmente a fotografia aqui, Sui se referiu, nunca foi encontrada, também devido à maneira em que as torres foram construídas, os operadores não conseguiam ver o OVNI. Sua localização no céu não estava dentro do seu campo de visão através da janela, devido ao silêncio do telhado, à saliência do telhado. Assim ele parou no ponto cego da torre. Aviões cheios de passageiros estavam pousando e decolando. Enquanto aquela coisa do tipo OVNI parava no céu e ninguém sabia o que essa coisa era, porque ela estava lá, ou o que poderia fazer em seguida. Nessa conversa gravada, que inclui risadas, Sui precisou proclamar que não estava bêbado e Dave disse que se tivesse que admitir mesmo que ele tivesse visto o disco, não o faria. Um comentário flagrante do tabu em relação aos OVNIs, que infecta o pessoal da aviação, mesmo no meio de um incidente possivelmente perigoso, sendo relatado por observadores treinados da aviação. Dave poderia ter reagido diferente se o disco voador tivesse sido captado pelo radar, mas não foi. Talvez o objeto tivesse algum tipo de capacidade de ocultação, mas ao mesmo tempo sabemos que os radares dos aeroportos não estão configurados para registrar objetos estacionários como este, no outro extremo, nem movimentos extraordinariamente rápidos, porque são comportamentos fora das normas. O incidente do O'Reilly em Chicago não é o único exemplo disso. Objetos não identificados frequentemente não são detectados pelo radar, mesmo quando fisicamente presentes e vistos por múltiplas testemunhas, e obviamente isso não significa que eles não estejam lá. Em muitos outros casos, traços do radar são capturados, fornecendo dados valiosos sobre o movimento do objeto. O que determina essa variabilidade na detecção não se sabe. Felizmente, uma equipe de especialistas do grupo do Dr. Richard Hines, o NARCAP, passou 5 meses investigando rigorosamente o incidente e suas implicações quanto à segurança, e analisando todas as possíveis explicações para o avistamento. Seu relatório de 154 páginas tem a coautoria de Hines, do meteorologista William Puckett, anteriormente da Agência de Proteção Ambiental, do engenheiro espacial Lawrence Lenk, também anteriormente com a NASA em projetos de missões espaciais avançadas, Donald Lidger, um piloto canadense profissional da aviação, e 5 outros especialistas. Eles concluíram que o disco de O'Reilly Chicago era um objeto físico e sólido,
comportando-se de maneiras que não poderiam ser explicadas em termos convencionais. Ele tinha penetrado no espaço aéreo restrito classe B sobre um grande aeroporto sem utilizar um transponder. O estudo da NARCAP estabeleceu esse incidente atípico, como muitos outros antes dele, onde o fenômeno desconhecido foi capaz de evitar o contato com o radar e, portanto, um reconhecimento oficial e uma resposta efetiva, quando combinado com a tendência profundamente enraizada que os pilotos têm contra relatar esses avistamentos. A FAA aparentemente tinha bases justificáveis para ignorar este OVNI em particular, como não existisse. E de fato a FAA tentou ignorar o acidente, apesar das implicações de segurança, mas a pressão do Chicago Tribune e outros forçou a uma resposta. Inicialmente um porta-voz da FAA tentou explicar um incidente como luz no aeroporto refletindo na parte inferior das nuvens. Porém o evento ocorreu à luz do dia e as luzes do aeroporto ainda não tinham sido ligadas. Em uma segunda tentativa, um porta-voz diferente escreveu que toda a coisa tinha sido um fenômeno climatológico. Obviamente esses pilotos da United, os funcionários do aeroporto, sabem como reconhecer luzes do aeroporto nas nuvens e condições climáticas incomuns, embora fosse um dia nublado comum. Eles não descreveriam um disco voador, cada um fornecendo a mesma descrição independente das diferentes posições se alguma condição de tempo estranho estivesse ocorrendo. E surgiu outra coisa. É um insulto àqueles que cumprem seu dever relatando a incursão. O especialista em transporte Hilkevich, que rotineiramente cobre eventos mundanos bem menos distantes, que regularmente ocorre ao aeroporto O'Hare, foi mistificado pelo desinteresse da FAA no incidente. Se isso era um avião, deveria ter sido investigado. Ele me disse: a FAA trata a menor questão de segurança como muito importante. Ela investigaria um bule perdido na cozinha e que caísse enquanto o avião estivesse pousando. Brian Smith, um antigo administrador do Programa de Segurança de Aviação da NASA, disse-me que os administradores gostariam de ouvir sobre estas operações do veículo antes que elas se tornassem acidentes ou desastres. Disse que as implicações de segurança de qualquer coisa operando fora da autoridade do controle aéreo em grandes aeroportos são óbvias, não importando que veículo seja. Os especialistas no NARCAP concordam. A qualquer hora um objeto aéreo pode pairar por vários minutos sobre um aeroporto movimentado, mas não ser registrado pelo radar, ou mesmo visto pela torre central. Isso constitui uma ameaça potencial à segurança de voo. A identidade desses OVNIs permanece desconhecida. Um inquérito oficial do governo deveria ser realizado para avaliar se as tecnologias de sensoriamento estão adequadas ou não a um futuro incidente como este. Assim o que exatamente está ocorrendo aqui, pergunta. Decidi falar com o porta-voz da FAA, Tony Molinari, e pedir-lhe mais detalhes sobre condições climáticas bizarras que ele disse que os pilotos da United Airlines interpretaram como um objeto físico. Condições climáticas tão aberrantes que foram capazes de fazer um buraco redondo bem definido através de um espesso banco de nuvens em um segundo. Um fenômeno assim certamente merecia um estudo pelos cientistas da época, na época da mudança climática. É realmente até mais do que uma novidade, do que os discos parando ou disparando em alta velocidade. Tem sido notícia desde os anos 40. Na ausência de qualquer tipo de evidência factual, não podemos fazer mais nada, disse-me Molinaro em uma entrevista por telefone, em resposta à minha pergunta de por que a FAA escolheu não investigar isso. Mas havia evidência factual para esse fenômeno climático recém-descoberto? Pergunta. O clima é o melhor palpite, ele disse. E então indicou um fenômeno natural específico que não é realmente climático, uma nuvem furada, como é coloquialmente chamada. Afinal, afirmou ele, esse tipo de buraco na nuvem tem uma forma perfeitamente circular, como um disco redondo, e tem vapor subindo por ele. Em outras palavras, as testemunhas interpretaram o buraco na nuvem como um disco, muito embora o disco tenha sido visto durante vários minutos antes do buraco ser criado, e a ascensão de vapor de alguma forma se movendo para cima em desafio à gravidade foi o que as testemunhas acreditaram ser o disco disparando para cima através das nuvens. Isso não soa ridículo se você parar e pensar um pouco? Pergunta. É o tipo de resposta que tipicamente é fornecida há décadas, quando os funcionários são pressionados a dizer alguma coisa. E mesmo que Molinari tenha começado sua explicação qualificando-a como um palpite, esse tipo de eufemismo sutil rapidamente se perde na mídia de massa e do público em geral. E esse seu palpite é razoável? Pergunta.
Contatei especialistas em clima, cientistas especializados em física de nuvens, algo que a FAA teria sabiamente ter feito. Antes de liberar a sua explicação, isso não poderia ser o que as testemunhas viram. Eu fiquei sabendo. Nuvens furadas são formadas quando cristais de gelo de uma nuvem que está mais acima caem numa nuvem que está abaixo. O buraco é formado quando os cristais de gelo caem, não quando sobem. Como Molinaro postulou, gotas de água extremamente geladas da nuvem inferior aderem aos cristais, aumentando seu tamanho e deixando um espaço ao redor deles. Na nuvem, a massa de cristais acumula peso e então cai em uma segunda nuvem mais baixa, evaporando quando encontra ar mais quente. O fato chave é que esse processo somente ocorre em temperaturas abaixo do congelamento. A temperatura a 1.900 pés sobre o aeroporto O'Hare no dia do avistamento era de aproximadamente 11 graus, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Os climatologistas e outros especialistas em clima com quem falei afirmaram que as temperaturas precisam estar abaixo de zero para explicar o avistamento de uma nuvem furada. E eles me disseram que um buraco em uma nuvem pode ser formado por um único outro jeito, a evaporação por calor. E foi exatamente isso que ocorreu, segundo a explicação das testemunhas, para o que elas viram. Um objeto redondo de alta energia, muito provavelmente emitindo algum tipo de radiação intensa ou calor, enquanto atravessava o banco de nuvens. Assim, a evaporação por calor não seria a explicação mais lógica. O melhor palpite para o que aconteceu? Pergunta. A equipe do NARCAP também reconheceu a tolice da explicação de Molinaro. Postulamos que a natureza instantânea de formação do buraco, a forma circular e suas bordas agudas, tudo indica a emissão direta, por exemplo, da radiação eletromagnética da superfície da esfera achatada nos polos como causa provável no buraco das nuvens. Não conseguimos identificar o objeto ou fenômeno interno na superfície dessa esfera, mas duas conclusões parecem inescapáveis. O objeto ou fenômeno observado teria de ser objetivo e extremamente real para criar o efeito buraco. 2. O fenômeno do buraco associado a este objeto não pode ser explicado como fenômeno climatológico convencional, nem por uma aeronave convencional, conhecida ou não. Infelizmente, nosso governo não está querendo emitir uma afirmação sábia sobre o que realmente aconteceu. Dada a devido respeito aos relatos das testemunhas, em vez disso, recusou-se a investigar. Mais uma vez, o público em geral curioso foi deixado de fora, frustrado, alarmado e perplexo com o silêncio do seu governo. Mantendo o padrão histórico, a explicação da FAA de uma nuvem furada é factualmente ridícula, uma vez que a temperatura no O'Hare em Chicago era muito alta para que isso tivesse sido uma possibilidade física, não bastante uma vez emitida à imprensa pela mídia. Uma vez emitida, impressa pela mídia, a explicação da FAA, não importando qual artificial seja, ela fornece uma saída útil para aqueles inclinados a rejeitar e todos os avistamentos de OVNIs. Para aqueles que acreditam que essas coisas não existem, a maioria das pessoas nunca saberá que a temperatura no O'Hare tornaria a explicação da FAA impossível. Essa informação só foi trazida à tona meses depois do fato, e são seduzidos por aquilo que as autoridades dizem. Então o caso fica contaminado por aquela semente de dúvida que faz parte do registro. Aqueles que conhecem os fatos sobre o incidente do O'Hare em Chicago continuam a desconfiar do nosso governo, que demonstrou mais uma vez que evitaria lidar com incidentes com OVNIs a todo custo. Esse evento recente ilustra claramente os princípios fundamentais do problema OVNI, do qual falei na introdução. São objetos físicos reais, permanecem inexplicados, podem ser um perigo para a segurança da aviação. Nosso governo rotineiramente os ignora, desrespeitando testemunhos especialistas, emitindo falsas explicações. A hipótese extraterrestre não pode ser descartada quando nenhuma explicação natural ou devida ao homem se aplique e uma imediata investigação é necessária. Porque nosso governo não tem interesse em um objeto estranho, altamente tecnológico, pairando sobre um grande aeroporto, como relatado pelo pessoal competente da companhia aérea? Pergunta. E quanto à segurança dos passageiros? Pergunta. E a nossa segurança nacional após o 11 de setembro? Pergunta. O desagrado oficial para lidar com os OVNIs está enraizado a ponto de ser contraprodutivo, mas possivelmente perigoso. Capítulo 7. OVNI gigante sobre o Canal da Mancha, em 2007, pelo comandante Ray Bowyer. 5 meses após o incidente no O'Hare, em 25 de abril de
Em 25 de abril de 2007, ocorreu um outro avistamento envolvendo pilotos e pessoal da aviação, desta vez sobre o Canal da Mancha, na região de Normandia, na costa francesa. O piloto de uma companhia de aviação comercial, Ray Bower, não hesitou em relatar seu avistamento de dois ovnis imensos, testemunhado por ele e seus passageiros. Muito embora não tenha havido impacto direto na segurança do voo, seguindo o regulamento, ele submeteu seu relatório à Autoridade da Aviação Civil, CAA, o órgão regulatório da aviação britânica responsável pela segurança aérea, equivalente à FAA. Desta vez, os objetos foram seguidos pelo radar e o avistamento foi noticiado ao redor do mundo sem demora. O comandante Bower disse que não houve efeitos negativos por ter falado a respeito do incidente quando foi abordado pela BBC. Sua companhia aérea deu-lhe todo o apoio que precisou e o controle de tráfego aéreo local liberou a informação registrada aos jornalistas e pesquisadores que perguntaram sobre o caso. Eu não senti qualquer perigo de ser ridicularizado, porque tudo que eu fiz foi relatar o que realmente aconteceu, como era o meu dever, afirmou ele. Especialmente depois de ler sobre o caso do aeroporto O'Hare, Chicago, que ocorreu apenas alguns meses antes do seu avistamento. Bower observou a diferença entre os sistemas de relatórios americanos e o britânico, e também entre as atitudes oficiais nos dois países. O fato de que as tripulações e o pessoal de solo foram pressionados por sua companhia para não discutir um incidente e que a FAA não fez investigações surpreenderam-no. Eu teria ficado chocado se me dissessem que a CAA não investigaria, ou se a CAA me dissesse que o que eu havia visto era alguma coisa completamente diferente, comentou ele em resposta à afirmação da FAA de que as testemunhas estavam realmente observando uma condição climatológica. Mas parece que os pilotos da América estão acostumados a esse tipo de coisa, é o máximo que posso dizer. Encontrei o comandante Bower em nossa conferência de imprensa em Washington, 6 meses após seu avistamento, quando encontrei também o general De Brouwer. Ele compareceu por alguns dias com total cooperação de sua companhia aérea, Aurigny Air Services, que voa entre as ilhas do Canal, tanto na França quanto no Reino Unido. Achei o comandante Bower notavelmente franco, realista, um britânico absolutamente corruptível. Em outras palavras, um homem naturalmente honesto, abençoado também por um grande senso de humor. Seu relato apresentado a seguir, embora às vezes alarmante, expressa essas qualidades pessoais e coloca-se em contraste interessante com os estilos mais formais e contidos de nossos contribuidores militares. Sempre houve uma forte conexão na minha família com o voo, e muito embora inicialmente eu tenha treinado como engenheiro de produção e pesquisa, sempre desejei ardentemente voar. Assim, em 1985 comecei a voar. E 4 anos depois eu obtive meu breve de piloto comercial. Desde então trabalhei para muitas companhias aéreas na Bretanha, na Europa e no Oriente Médio. Trabalhei 10 anos, começando em 1999 na Aurigny Air Services, baseado nas Ilhas do Canal, que ficam entre o sul da Grã-Bretanha e o norte da França. A Aurigny voa entre as 3 ilhas maiores, Alderney, Jersey e Guernsey, e o oeste da França e Inglaterra. Completei cerca de 5.000 horas de voo e 8.000 pousos para a Aurigny no avião Britney Norman Trislander. Embora muito básicos e barulhentos, esses aviões de 18 lugares e 3 motores são fortes e ideais para o trabalho neste pequeno setor. Em viagens curtas, tais como aquela para Alderney, a menor e mais ao norte das ilhas, serviços pela companhia aérea, a cabine de comando do Trislander não é separada da área de passageiros. Nós todos nos sentamos em essencialmente uma cabine aberta. Enquanto piloto o avião, posso literalmente me virar e conversar com os passageiros atrás de mim. Em 23 de abril de 2007, meus passageiros e eu testemunhamos vários, contudo não identificados, objetos sobre essas ilhas. Enquanto cruzávamos o Canal da Mancha, eles eram muito grandes e foram captados pelo radar em 2 localizações. Uma foi testemunha por um
piloto de um outro ponto totalmente diferente. A 4.000 pés de altitude, naquela tarde, a visibilidade era muito boa. Pelo menos 160 km com uma névoa abaixo de nós. A 2.000 pés, estávamos em rota de Southampton, Inglaterra, para Alderney, que leva cerca de 45 minutos, viajando a 150 milhas por hora. Inicialmente vi um objeto que parecia próximo por causa do seu aparente tamanho e considerei que estivesse apenas a 8 a 10 km de distância, porém, enquanto o tempo passava, o objeto permanecia à vista. Muito embora eu tivesse voado 32 km para mais perto dele, ele ainda parecia estar a uma boa distância. Inicialmente, quando o vi, pensei, baseado em experiência passada, que aquela brilhante luz amarela era reflexo do sol em uma estufa comercial em Guernsey, famosa por sua produção de tomates. Mas neste caso, o movimento relativo do avião era combinado com o ângulo crítico entre o solo e o sol. Indicava que tal reflexo não poderia ocorrer. Além disso, não havia luz do sol direta de cima, pois havia uma camada de nuvens a 10.000 pés cobrindo toda a área. Com isso em mente, peguei meus binóculos enquanto voava com o piloto automático e, vendo com um aumento de 10 vezes, verifiquei que este objeto emissor de luz tinha forma definida, aquela de um charuto fino com as duas extremidades afiladas. A taxa de proporção era aproximadamente de 15:1 e claramente pude ver através dos binóculos uma faixa escura a 2/3 de distância da esquerda para a direita. Conforme foi chegando mais perto do objeto, uma segunda forma idêntica apareceu para além da primeira. Ambos os objetos tinham a forma de disco achatado com a mesma área escura no lado direito. Era de um amarelo brilhante, com luz emanada deles. Passei informação para o controle de tráfego aéreo em Jersey, e ele disse inicialmente que não tinha contato. Pressionei o ponto nas próximas milhas, e o controlador em Jersey, Paul Kelly, então disse que obteve os primeiros contatos ao sul de Alderney. Assim, aqui estávamos em uma clara tarde de maio, com dois objetos à frente ficando cada vez mais próximos e maiores, sem qualquer explicação de que eram eles. Estava espantado, mas curioso. Neste ponto, os passageiros começaram a notar essas coisas incomuns e fazer perguntas sobre eles. Decidi não fazer qualquer anúncio pelo intercomunicador, para não alarmar ninguém, mas era óbvio que alguns ficaram preocupados. Naquela hora, os dois objetos idênticos eram facilmente visíveis sem binóculos, com o segundo atrás daquele que estava mais próximo, com exatamente as mesmas características, embora mais afastado. A torre de comando então me informou que havia dois reflexos no radar, embora ambos a sudoeste de Alderney. Isso estava além do meu destino, o que me deixou contente, pois os objetos estavam se tornando desagradavelmente próximos. É difícil descrever seu brilho, mas consegui olhar para essa luz fantástica sem desconforto. Parecia que os dois estavam parados, mas os traços do radar mostraram posteriormente outra coisa. Eles estavam realmente se afastando um do outro, a cerca de 6 nós, um para o norte, a partir da extremidade norte de Guernsey, para o farol Casquetes, e o outro se dirigindo para o sul, ao longo da costa noroeste de Guernsey. Devido à camada de neve, é improvável que os objetos fossem visíveis do solo, porém, depois do acontecido, a rádio BBC recebeu um relato não corroborado de que um deles tinha sido visto por um turista que estava em um hotel local em Sark, perto do farol Casquetes. Chegando ao local de começar a descida, 32 km, a NNE de Alderney, a nordeste de Alderney, norte, mantive uma atitude de 4.000 pés para permanecer com uma boa visão dos objetos. Se eles começassem a se mover, queria ser capaz de agir para impedi-los, se possível. Devido à minha proximidade, a área escura do lado direito do objeto mais próximo tomou uma aparência diferente. No limite entre o amarelo brilhante e a faixa escura vertical, parecia ser uma camada pulsante entre as duas cores diferentes, uma espécie de interface com azuis, verdes e outros tons cintilantes, subindo e descendo a cada segundo. Assim pareceu. Era fascinante. Mas eu estava agora bem além do nosso ponto de descida, e para ser franco, não estava muito aborrecido por ter de pousar. Naquela hora, meus sentimentos eram confusos. A segurança dos passageiros era soberana, e isso sempre vem primeiro, de modo
que pousar era a prioridade, porém eu estava realmente intrigado com o que quer que fosse aquilo que estava à minha frente, muito embora estivesse também saudavelmente temeroso. Se o avião estivesse vazio, teria chegado muito mais perto, talvez sobrevoado um objeto mais próximo para obter mais informações e satisfazer minha curiosidade, contudo nunca colocaria os passageiros em risco. Minha última visão dos objetos foi quando eu passava para os 2.000 pés e descia através da camada de névoa. Durante todo o encontro, que durou 15 minutos, não houve interferência com qualquer dos sistemas ou instrumentos do avião. E as comunicações pelo rádio aparentemente não foram afetadas. Após o pouso, perguntei se algum dos passageiros tinha visto alguma coisa comum, sem querer orientá-los, e disse-lhe que, se eles tivessem visto e quisessem relatar, precisariam deixar seus nomes e número no balcão do check-in. Os passageiros Kate e John Russell, sentados 3 fileiras atrás de mim, tornaram públicos seus avistamentos. E sua história está bem documentada. Pelo menos 4 outros passageiros viram os objetos. E o senhor que se sentava bem atrás de mim pediu-me emprestados os binóculos para ter uma visão mais próxima. Caminhei para o nosso departamento de operações para fazer um relato oficial, como exigido por lei, informando às autoridades que aqueles objetos não identificados tinham sido vistos dentro do espaço aéreo controlado, onde certamente não deveria estar. Fiz um desenho esquemático rápido e foi enviado à Torre de Jersey e também para o Ministério da Defesa e para a Autoridade Civil em Londres. Com isso feito, era hora de tomar uma rápida xícara de chá e retornar para Southampton com uma outra leva de passageiros. Fiquei um pouco preocupado ao pensar na partida para o oeste, na direção de onde eu havia visto o objeto mais próximo. Embora nada estivesse visível à frente enquanto alinhava o avião para a decolagem, eu tinha consciência de que havia perdido contato com um par de objetos apenas por causa da camada de névoa. Agradecidamente, após subir acima de 2.000 pés, não havia nada para se ver. Foi então nesta viagem de volta a Southampton que tive tempo para fazer um balanço de quão grandes os dois objetos realmente eram. Enquanto estava em Alderney, recebi confirmação dos sinais de radar pelo controlador que tinha recebido os dados. Consegui determinar que eu estava a aproximadamente 88 km de distância do primeiro objeto, não a 16 ou menos, como eu pensara originalmente. Voando pela Europa à noite, acaba-se conhecendo o tamanho das cidades em relação às extensões específicas, colocando uma escala sobre lugares do tamanho conhecido ao longo de um ângulo oblíquo conhecido de um ponto de vista de um ponto de visão distante. Consegui aplicar essa mesma referência aos objetos não identificados, presumindo que eram discos achatados. Naturalmente eles pareciam longos e finos a partir do meu ponto de visão lateral. Ver uma cidade razoavelmente grande a uma distância de 88 km seria comparável ao tamanho desse objeto. Foi neste ponto que seu tamanho maciço tornou-se claro. Eu estimei que estivessem acima de 1,6 km de comprimento. Em meu subsequente retorno a Alderney, desde Southampton, telefonei para a Torre de Jersey e falei com Paul Kelly, controlador de serviço, que se comunicou comigo durante o avistamento. Ele me informou que um piloto de outro avião tinha descrito um avistamento como correspondente à descrição daquilo que eu vira. Isso me deu um grande alívio, pois confirmou que eu não estava maluco. De fato, o comandante Patrick Patterson, piloto de um avião Blue Island Jetstream, que da ilha de Man se dirigia para Jersey, tinha testemunhado a mesma coisa que eu, de 32 km ao sul, acima de uma minúscula ilha de Sark. Alguns meses depois encontrei-me com o comandante Patterson e trocamos informações sobre o que tínhamos visto. Embora seu avistamento tivesse durado apenas um minuto, mais ou menos, sua descrição provou-me que tínhamos visto a mesma coisa, ainda que ele tenha visto apenas um objeto, estando o segundo atrás do primeiro, portanto fora de vista. O sinal do radar registrado naquela hora mostra claramente 2 objetos se movendo lentamente, aparecendo e desaparecendo simultaneamente do radar. Os sinais começam e terminam
exatamente na mesma hora, nem 1 minuto ou mesmo 10 segundos a mais. O objeto mais setentrional termina em seus momentos finais, transitando sobre o farol Casquetes. O radar também mostra o avião Blue Island indo do topo à esquerda para o fundo à direita e meu avião indo do topo à direita para o centro. Um relatório extenso realizado por uma equipe de pesquisadores independentes, dos quais eu discordo em alguns conteúdos, não oferece totalmente evidências que explicam o avistamento. O que confirma para mim que 2 objetos tangíveis realmente apareceram sobre as ilhas do canal naquele dia. Esse estudo chega a detalhes extraordinários e tem mais de 175 páginas, com referência ao tempo, inversões térmicas, atividade militar, movimento de transporte de superfície e muitas outras áreas de investigação. Porém, é um ponto significativo com a qual tenho discordado da equipe. A sua rejeição por sinais de radar, que para ela eram retornos prováveis de um avião de carga. Porque os 2 sinais começariam e parariam no meio do oceano exatamente no mesmo momento, quando deveriam ser vistos partindo ou retornando ao porto? Pergunta. E o objeto que estava ao norte termina em seus momentos finais transitando sob o farol de Casquetes, cena de muitos naufrágios, incluindo o do SS Stella no final do século XIX, com grande perda de vidas, com ondas a 8 nós nesta área. Isso certamente seria muito inapropriado. De fato, seria temerário fazer um navio de carga navegar nesse local, independentemente da controvérsia, muito embora muitos avistamentos de pilotos não tenham múltiplos testemunhos ou rastreamentos ou radares. Eu ainda insisto para que todas as tripulações relatem o que quer que vejam, tão logo seja possível, e a se apresentar como testemunha. A lei aérea estipula muito claramente que se uma tripulação de avião vê outra aeronave em um local em que não deveria estar, deve, na primeira oportunidade, relatar todo o cenário à autoridade relevante. Em meu caso, a autoridade da aviação civil britânica soube em 20 minutos sobre o avistamento, como descrito no diário de bordo do voo, enviado por fax diretamente para o escritório da CAA competente. Os militares foram informados pelo controle de tráfego aéreo de Jazz na mesma hora. Isso não é uma opção, é uma obrigação que as tripulações devem reagir desta maneira. Depois que vi os 2 ovos e relatei os avistamentos, abertamente as pessoas têm feito aquela pergunta que todos gostariam de ver respondido sobre esse assunto. Então, o que é que você viu? Pergunta. O que você acha que era? Pergunta. Na verdade, ainda não tenho uma resposta que me satisfaça. Há uma série de e se a ser considerado. Por exemplo, isso foi um sonho? Pergunta. Ou se não houvesse qualquer camada de nuvens entre o Sol e os objetos? Pergunta. Seu brilho puro certamente teria sido visto a centenas de quilômetros pelas pessoas em terra e por todos os pilotos no ar. A superfície do mar e da terra teriam sido iluminados como se por 2 mini-sóis. Também 4 dias depois houve um terremoto fora da corte quente, a cerca de 320 km. Será que eles seriam luzes de terremoto? Um fenômeno raro coincidente com tremores de terra? Pergunta. Improvável, não foram vistos sobre a água, uma vez que elas ocorreram diretamente na linha da falha geológica e poderiam uma delas se manifestar como um objeto definidamente brilhante estacionário, com uma duplicata exata a alguma distância? Pergunta. Altamente duvidoso. Ou o brilho dos objetos era apenas um efeito colateral, já que talvez eles fizessem parte de algum experimento secreto? Pergunta. Tenho interesse em saber se algum satélite militar ou governamental captou essa luz brilhante ou fonte de poder extraordinária, o que seria provável. De qualquer modo, o Ministério da Defesa afirmou por escrito que isso não era um exercício militar, ou qualquer coisa pertencente aos militares. Minha conclusão para todos os que fazem a pergunta é simples. Acredito que havia 2 aeronaves sólidas trabalhando em uníssono naquele dia, demonstrando pelo fato de que estavam ligadas tanto no tempo quanto no espaço. O que eram? Não posso responder. O que estava fazendo? Uma vez mais, não posso responder. O que posso dizer é que, para máquinas tão imensas, que eram visíveis a mais de 80 km, por 2 fontes independentes e com evidência do radar para sobrevoar a sua procedência, apenas posso concluir que não eram daqui das redondezas e com isso quero dizer que eles não podiam ser manufaturados na Terra. Assim, o que vem a seguir? Bem, pergunta. Bem, esse caso
como muitos outros, foi encerrado antes mesmo que tivesse começado. No que se refere às autoridades, os militares britânicos e franceses mostraram o seu agora costumeiro: não estamos muito preocupados, realmente, uma vez que seus respectivos espaços aéreos não estiverem sob ameaça direta. Interpreto isso como nós o vimos, mas não há nada que possamos fazer para impedir ou fazê-los ir embora. Acredito que o que testemunhamos naquele dia, junto com aquilo que muitos pilotos testemunharam ao redor do mundo, em base regular, é conhecido por todas as autoridades, revelando-se como algo originário deste planeta. E isto é sábito há muito tempo. Mas e se as pessoas do mundo fossem informadas disso? Pergunta. Poderia resultar em recriminação contra o governo, a religião e as autoridades, possivelmente agitação civil em larga escala, culminando em uma nova ordem mundial que poderia ou não ser benéfica ao planeta, ou uma miríade de outros cenários complicados e imprevisíveis. As autoridades talvez façam bem em considerar manter a tampa da caixa de Pandora no lugar. Por outro lado, acredito que está chegando a hora em que eles não mais serão capazes de continuar varrendo esse assunto para debaixo do tapete. Com a tecnologia melhorada, disponível, com mais avistamentos sendo fielmente registrados a cada dia, a cada hora, certamente não está muito distante. A hora certamente não está muito distante. Logo, eles terão de confrontar as pessoas com aquilo que sabem, dependendo do que sabe, ou o que seríamos capazes de aprender uma vez que eles façam isso. Suspeito que essa poderia ser a hora da raça humana crescer, forçados a confrontar sua própria pequenez em relação ao lugar da Terra no universo. Os seres humanos poderão finalmente enfrentar o futuro como um peixe minúsculo num grande oceano. Para mim, todo esse episódio expôs um novo mundo que eu não sabia que existia. Conheci um grupo de pessoas muito incomuns que são fascinadas pelos OVNIs. Um ramo eclético de dedicados crentes, sonhadores, escritores de séries, cineastas, testemunhos, psicoterapeutas, antigos oficiais militares e todo tipo de pessoas assim. Alguns das que conheci acreditam firmemente em inteligência extraterrestre. Outras insistem em refutar qualquer ideia de uma inteligência maior do que a mente humana. De qualquer modo, as crenças são firmemente mantidas e vocalmente expressas em todas as formas de vida, de mídia, e toda uma indústria surgiu para satisfazer a fome de conhecimento ao redor desse assunto. Quanto a mim, a vida retornou ao normal. Ainda dou entrevista ocasionalmente para um jornal, a TV ou o rádio, mas aqui em casa, em Guernsey, o incidente foi praticamente esquecido. As pessoas têm outras coisas na cabeça agora. E se preocupar com alguma coisa que não vai pagar a hipoteca de suas casas, cai firmemente para um segundo ou terceiro lugar. Independentemente, pode estar chegando o dia em que toda a raça humana terá de enfrentar a assustadora realidade de coexistimos com outros neste universo. Do meu ponto de vista, faríamos bem em nos acostumar com isso agora, porque, francamente, temos muito pouca escolha. Capítulo 8. OVNIs como alvos da Força Aérea. Jatos comerciais de passageiros operam muito independentemente da aviação militar e, obviamente, como descrito por Richard Hines, tem opções limitadas quando tem de responder a um OVNI próximo. Também, pelo menos na América, o estigma contra relatar tais eventos é bem grande entre os pilotos civis, que enfrentam a possibilidade de que, se relatar a história, poderá vazar para a mídia, aumentando ainda mais a zombaria. Nenhuma testemunha teria registrado o caso Owari em 2006. Apesar dos números que validaram o incidente, a preocupação legítima com a segurança da aviação expressa por muitos deles. Mas o que acontece quando pilotos em jatos militares completamente armados encontram OVNIs? Pergunta. Ou se a radiação eletromagnética dos OVNIs desabilita equipamentos sensíveis em bases militares, como ocorreu na cabine do avião? Pergunta. Isso se torna uma questão de segurança nacional? Pergunta. Tais considerações avançam ainda mais quando há problemas de segurança de aviação causados pela proximidade acidental com OVNIs. Quando é apropriado que os jatos militares assumam uma ação agressiva? Pergunta.
Em contraste com a aviação comercial, os militares operam dentro de uma arena menos pública, diferentemente dos pilotos comerciais que estão comprometidos com a segurança e conforto de frequentemente centenas de passageiros, bem como a proteção de sua própria reputação pessoal e a da sua companhia aérea. Os oficiais da Força Aérea têm um conjunto muito diferente de prioridades. Esses pilotos são orientados para a proteção de sua pátria de ataques e para a manutenção da prontidão para uma invasão não antecipada ou um ataque terrorista. Os aviadores militares estão preparados para se defender, se necessário. Seus jatos estão carregados não com passageiros, mas com um armamento letal, que pode ser usado tanto para o ataque quanto para a defesa. Os pilotos militares e seus controladores de tráfego aéreo são treinados para estabelecer ordens e não fazer muitas perguntas. E o sistema funciona bem tanto na arte de relatar informação sensível, quanto na de manter sua confidencialidade. Dentro das Forças Armadas, os pilotos são aqueles que mais provavelmente preenchem relatórios como urna, questão de dever, livre dos riscos que os pilotos comerciais enfrentam, porque eles sabem que tal informação será provavelmente restrita. Quando os pilotos da Força Aérea enfrentam um OVNI, há frequentemente outras testemunhas de um segundo avião ou de uma base abaixo. A informação pode rapidamente percorrer a cadeia de comando. Esses oficiais sabem que outro avião pode ser prontamente chamado como apoio em qualquer batalha em comum, e eles podem se defender instantaneamente se necessário. Sabendo disso, alguém naturalmente se pergunta: os pilotos militares já dispararam em OVNIs? Pergunta. A resposta chocante é sim. Em novembro de 2007, tive a felicidade de encontrar e passar alguns dias com dois pilotos que tiveram ambos longas batalhas com OVNIs. O general iraniano aposentado Parviz Jafari era major da Força Aérea Iraniana. Em 1976, ele foi ordenado pelo comando da Força Aérea que subisse em seu jato Phantom F-4-2 e abordasse um OVNI luminoso observado sob Teherã. Várias vezes durante uma caçada do tipo gato e rato, ele e seu navegador tentaram lançar um míssil Sidewinder em objetos menores adicionais à sua frente, mas no momento do lançamento seu equipamento desligou, retornando ao normal somente quando o seu jato se afastou. O objeto principal tinha sido perseguido por um segundo jato da Força Aérea e foi registrado pelo radar da cabine e observado do solo por um general e uma tripulação experimentada em navegação aérea. Um segundo evento semelhante ocorreu 4 anos depois, em 1980, sobre uma base aérea no Peru, quando o então tenente Oscar Santa Maria Huertas recebeu a ordem de interceptar o que se acreditava inicialmente ser um dispositivo de espionagem aérea. Ele atirou no objeto semelhante a um balão, fazendo um fogo de barragem com metralhadora, mas não obteve qualquer efeito. Ele rapidamente compreendeu que aquilo era algo desconhecido. Um OVNI. Três vezes ele fixou o alvo no objeto quando ele estava parado, mas todas as vezes no último instante os tiros iam diretamente para cima, e o OVNI foi testemunhado à luz do dia por mais de 1000 soldados e pelo staff da base militar de La Joya. O general Jafari e o comandante Santa Maria encontraram-se pela primeira vez em nossa conferência de imprensa em 2007 em Washington, a qual também compareceram o general De Brouwer, o comandante Ray Bowyer e vários outros contribuidores deste livro. Foi uma oportunidade de apresentar publicamente as declarações, mas também uma oportunidade única para aqueles homens conversarem durante alguns dias, formando a base de uma rede internacional. Como organizador e contato da mídia do evento, bem como anfitrião de nossos conferencistas, fiquei a par de muitas discussões privadas durante o café da manhã e de algumas que duraram até a tarde da noite. Nunca esquecerei a tarde de 2 dias antes da conferência, quando o general Jafari e o comandante Santa Maria apertaram-se as mãos e sentaram-se juntos pela primeira vez. Eles tinham acabado de chegar ao Washington Hotel, depois de longas viagens de partes muito distantes do planeta. Esses dois cavaleiros modestos se juntaram ao nosso pequeno grupo no restaurante no terraço do hotel, cansados, mas aliviados por estarem entre amigos e excitados pelo momentoso evento de imprensa que tinham à frente. O general Jafari, sentado à minha direita, era afável e animado, e logo estava respondendo a uma série de perguntas dos que estavam em nossa mesa sobre o incidente de 1976.
nem Jafar, nem Santa Maria sabiam muito sobre as experiências um do outro, e a conversa que se seguiu foi espontânea, sem qualquer planejamento, sem gravadores ou câmeras que conduzissem à intimidade. O comandante Santa Maria não falava inglês, mas logo depois de Jafar começar o seu relato, um casal que falava espanhol estava na mesa ao lado. Confessou que eles não conseguiram deixar de escutar e um deles se ofereceu para traduzir para ele. Depois de Jafar, ele contou sua história, incitando por aqueles que estavam ao redor. Ambos os homens, cada um testemunha de um dos eventos mais incomuns da história da Força Aérea, descobriram como suas experiências eram similares. Cada um deles pôde identificar com o medo e a admiração expressa pelo outro ao recontar as suas histórias. Como pilotos da Força Aérea de dois continentes diferentes, ambos repentinamente se defrontaram com algo completamente impossível, contudo poderosamente real. Foram as horas mais notáveis que eu já tinha passado desde o início da jornada, 10 anos atrás, e me senti privilegiado por testemunhar isso. Os dois militares aposentados eram homens modestos, despretensiosos e diretos, bem como totalmente acreditáveis. Jafar descreveu objetos velozes vindo atrás de seu caça Phantom F-4, enquanto ele se preparava para voltar para a base. Alguém de nossa mesa perguntou-lhe como ele se sentiu. Naquele momento, ele respondeu em seu inglês perfeito, mas pitoresco: levei o maior susto. Santa Maria fez um desenho do seu OVNI num cartucho de açúcar, servido com o nosso café. Cartucho este que guardei como lembrança. E por que esses dois pilotos se sentiram compelidos a atirar nesses OVNIs? Pergunta. O general Jafar explicou que estava agindo em legítima defesa. Inicialmente ele não tinha intenção de fazer isso, porque o general iraniano que lidera a ordem e seu navegador estavam simplesmente interessados em dar uma boa olhada no objeto brilhante para tentar determinar sua identidade. Mas Jafar logo se viu confrontado pelas ações altamente inesperadas e ameaçadoras ao seu avião. As circunstâncias de Santa Maria foram diferentes. Desde o início disseram que o propósito de sua missão era destruir o dispositivo de espionagem que estava acima da sua base aérea, já que não tinha respondido à comunicação normal. O piloto tinha ideia do quão fúteis seriam suas ações quando tentou atirar no OVNI. Em retrospecto, sempre haverá uma interrogação quanto a se houver agressão real por parte do OVNI. E nós não temos ideia de suas intenções ou propósito, ou mesmo se esses conceitos se aplicam. Porém, tais incidentes, embora raros, levantam sérias questões sobre segurança nacional. Do jeito que está agora, parece haver um acordo uniforme nos mais altos níveis militares, que os OVNIs não são beligerantes. Mesmo quando provocados por agressão humana, eles não revidaram. E temos de assumir que eles têm a capacidade de fazê-lo, como o general Denis Lett, da França, assegurou aos leitores do relatório Cometa. Embora manobras de intimidação tenham sido confirmadas, os OVNIs não demonstraram atos hostis até hoje. Talvez o verdadeiro problema da segurança nacional repouse nas tentativas impulsivas, mesmo que compreensíveis, dos pilotos militares em se defender daquilo que eles logo descobrem ser fenômenos de tecnologia vastamente superior com agendas desconhecidas, uma perspectiva verdadeiramente assustadora. Mas, mesmo que os pilotos sintam que a autodefesa está garantida, tais ações poderiam ter consequências desastrosas se eles forem bem-sucedidos na tentativa de destruí-los. Os riscos de se envolver militarmente com algo poderoso assim e completamente desconhecido são auto-evidentes. Ninguém pode predizer o comportamento de alguém que não compreendemos. Estar no modo de ataque também reduz a possibilidade de estabelecer comunicação com o OVNI, se isso for possível, de simplesmente aprender mais sobre ele através da observação cautelosa. Os relatos de Jafar e Santa Maria fornecem as histórias internas daquilo que os dois pilotos da Força Aérea experimentaram quando tentaram atirar em um OVNI. Eles não receberam qualquer treinamento ou preparação para lidar com tal eventualidade não antecipada. OVNIs, militares, pilotos e governo. Abriu jogos pela americana Leslie King